Boa noite Brasil, boa noite Estados Unidos, boa noite todos os seguidores do jornal Negócio Fechado, TV Negócio Fechado e USA. Nós estamos aqui com uma proposta maravilhosa. Primeiro quero agradecer ao reverendo pastor, amigo Elias Dantas, esse homem de Deus, líder da Global Kingdom, que tem viajado pelo mundo inteiro e tem muitas histórias maravilhosas, poderosas para contar. Essa live vai ser um pouco diferente. Nós vamos só falar de coisa boa. Nós só vamos falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Quero agradecer aí já as 10, 15, 20, 30 pessoas que já estão conosco e dizer uma coisa em primeiro lugar, de que nestes tempos de pandemia, em que as pessoas estão muito aflitas, muitas pessoas passando por muitas lutas, eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança. Olha só que mensagem que o nosso Deus tem para nós nesta noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no coronavírus, socorro bem presente na pandemia, pelo que não temeremos. Aí é que está a nossa parte em confiar nesse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Esse é o convite que nós vamos fazer para você nesta noite. Vinde conosco para contemplar as obras do Senhor. Ele tem feito desolações em toda a terra. Agora ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu querido, minha querida, aquieta-te, aquieta-te. Saiba que o Senhor é Deus. O Senhor é exaltado entre as nações, o Senhor é exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor possa, nos próximos minutos, a confortar o seu coração, abençoar a sua vida. E, mais uma vez, é com muita alegria que nós temos o Elias para falar o que Deus tem feito. Será que é o fim do mundo? Esse é o fim do mundo, Elias? Esse é o fim da civilização? O diabo está tomando conta da terra e que agora a gente tem que ficar tudo preso em casa, escondido? Ah, meu amigo, essa é sempre a mensagem do temeroso e a mensagem do profeta Urubu. O que é o profeta Urubu, Elias? É aquele indivíduo que só vê carniça em todo canto, que só consegue pensar negativamente. É o profeta falso dos dias de Isaías, capítulo 6, que só via a desgraça, que só via a tragédia na nação de Judá, quando morre o rei Uzias. A gente parece que tem uma tendência de esquecer que Deus, para ser Deus, ele não pode perder o seu trono, ele não pode perder o controle. Ele é o mestre em transformar situações de crise que muitas vezes nós, seres humanos, criamos, em mover da sua glória para a edificação do seu povo, para o louvor da sua glória. E é isso que a gente está vendo nessa pandemia ao redor do mundo. É exatamente isto. Enquanto um grupo, inclusive um grupo de pessoas que dizem que confessam o nome desse Senhor poderoso, fazem a opção de ver a tragédia, graças a Deus que há outros, entre os quais você e eu nos incluímos, que preferem ver o Senhor assentado no trono. O Senhor reina, esta mensagem nunca esteve tão próxima do meu coração, Elias, tão forte no meu coração, que o Senhor reina, de que Ele
Eu nem gosto da palavra controlar, sabe? Claro, a gente usa a palavra Deus controla todas as coisas. Porque parece que Deus é um Deus que vai controlando e prendendo e amarrando as pessoas. Não, no meio desta liberdade toda que o Senhor nos dá, a liberdade que Ele dá aos pássaros, a liberdade que Ele dá aos rios, a liberdade que Ele dá aos animais, até a liberdade que Ele dá aos vírus, a liberdade que Ele dá para todos. Ele reina e Ele vai conduzindo as coisas. É por isso que aquela palavra é tremenda. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Na sua experiência nesses tempos, Elias, o que você tem ouvido ao redor do mundo? O que você tem escutado? Olha, em termos de expansão da igreja, é difícil você medir os 3, 4 meses para ver o que acontece. No momento, a gente vê fagulhas deste fogo divino. A gente vê o brotar como um vulcão começando a jorrar lava pela sua cratera, porque é um fogo abaixo daquilo ali, e você começa a ver uma pedra subindo aqui, uma pedra subindo ali, uma labareda de fogo aqui, e não demorará, nós vamos ver uma erupção da graça de Deus. Então, hoje você vê, a primeira coisa, você vê aonde a igreja é profundamente evangelística, o cristianismo tornou grande maioria, você tem uma igreja imensa chamada a Igreja do Já Fui Crente. A Igreja do Já Fui Crente está em polvorosa, porque ela no dizer de Hebreus capítulo 10, ela teve lampejo da verdade, mas ela se afastou da verdade. Então, aquele lampejo é mais ou menos... Ela experimentou os poderes vindouros do reino de Deus. Ela viu Deus como pela sombra. E a sombra foi suficiente para atrair aquelas pessoas por um pouco, mas ela não experimentou a Deus na completa luz. Mas, pelo menos, é mais ou menos como uma pessoa enferma com Alzheimer. A memória curta, recente, ela vai desaparecendo, mas a memória antiga está lá arquivada no inconsciente. Então, essa pandemia, o que está mexendo ao redor do mundo com a igreja do Já Fui Crente, os indivíduos estão vendo o que tinha acontecido no passado na vida deles, descobrem a beleza que era aquela andar na luz, e há muita gente volta. Meus colegas, isso no mundo de maioria cristã, meus colegas na Inglaterra estão impressionados, porque a frequência na igreja da Inglaterra, apesar de que está crescendo nos últimos 10 anos, ela chegou a um mínimo de 3, já estava em 9% da população. Agora, nesses últimos 5 meses, ela não pode reunir-se fisicamente, mas a frequência aos grupos de oração, que a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista puseram, aumentou, levando a 25% da população só falando em orar. Porque uma das coisas inclusive o número de Bíblias, o índice, não é, a porcentagem de Bíblias que estão sendo compradas aqui nos Estados Unidos aumentou muito, enormemente. Esse detalhe não sabia, mas não me surpreende. Eu sei que o Twitter, o YouTube falou que a palavra mais comentada nesses últimos meses é a palavra oração. Deus está sentado, doutor. Quem já teve lá? Olha, a colheita entre entre aqueles indivíduos que um dia já se falaram caminhantes na verdade e se afastaram da verdade, vai estar sendo tremenda. Está sendo tremendo. O Paulo Mazzoni, lá no Brasil, disse que ele está com 2.000 pessoas que responderam pedindo, por favor, para serem discipuladas, gente que já andou frequentando a igreja no passado e desapareceu. Esse é o primeiro lado. O segundo lado é que no grupo dos secularistas, ou no grupo das grandes religiões, na verdade, onde o cristianismo é uma pequena minoria, o vírus do medo toma conta de todos. Porque uma coisa, por exemplo, é um maometano, um islamita, dizer que acredita no paraíso quando vai tudo bem na vida dele. Porque agora, quando tudo vai mal,
como está agora, quando ele não ganha nada, aí é onde a esperança e os fundamentos da fé são testados, e não pode haver esperança num corpo doutrinário onde o seu bojo é só justiça. A esperança não tem amor. Onde não tem amor, não tem como ter esperança, né? Então, só o cristianismo propõe porque o budismo é mecânico, o islamismo é justiça, o cristianismo é bondade e severidade, é Deus sendo justo e sendo bom. Agora, alguns pregadores cristãos por aí afora, eles ficam querendo ser Deus o tempo todo, meu Deus. A Bíblia inteira caminha em 2 níveis. O primeiro nível, primeiro andar e o térreo. O primeiro andar é o andar divino, é a administração. Tem um computador, só tem uma senha e uma pessoa que conhece essa senha, que é Deus. O andar térreo é o andar de todos nós. A gente não sabe os pensamentos de Deus. De vez em quando, ele lança uma luz para a gente entender alguma coisa, ele ilumina a gente. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos. As coisas reveladas pertencem a Deus, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas nos pertencem. Então, o nosso nível é das relações públicas. E no nível das relações públicas, a Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que o Evangelho é uma boa nova. A Bíblia diz que nós somos o bom aroma de Cristo. E a Bíblia manda a gente viver de boas obras, meu amigo, que glorifica ao Pai que está no céu. No nível das relações públicas, a nossa competência é da bondade, da compaixão, e deixa o nível da severidade, da sentença do juiz perfeito, pertencer a ele. Os caras ficam... Então, será que nós estamos vivendo é um juízo divino? Eu falei, nem eu, nem você sabe. Se for, deixe isso para Deus. Mas é muito provável que seja uma bênção divina para que a gente se volte para ele. Quem está vendo isso nesses países de minoria cristã, a igreja nunca cresceu tanto, porque ela tem essa mensagem de esperança. Olha, eu leio, por exemplo, Gênesis capítulo 11, e a gente vê Babel. Aí tem os propagadores da desgraça que dizem, olha, foi disciplina de Deus, foi juízo. A ira. Aí eu falei, peraí, a ira seria se Deus tivesse deixado eles construírem uma cidade só para eles, porque Deus nunca poderia ser adorado como Deus, ele é adorado na diversidade. Quando ele confundiu a língua, foi um ato de graça, porque o último capítulo da Bíblia já estava escrito, que Deus será adorado por pessoas de todas línguas, povos, nações da terra. E Babel era a revolta humana para um propósito de Deus. Então não foi uma punição, foi uma bondade. Foi para que a gente entendesse que ele gosta da diversidade, ele gosta de ser adorado na multiplicidade de línguas, povos e tribos da terra. Essa perspectiva do evangelho, que é o evangelho, porque fora disso não é evangelho, as pessoas, o homem, tende a ver o lado negativo. Nessa época, as teorias mirabolantes do fim do mundo, do controle do anticristo, de que as pessoas gostam de ouvir. E 2 coisas. A primeira coisa, quando eu leio o Salmo 23, o Salmo de último versículo diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, na comunhão com o Senhor para todo sempre. Você não vai encontrar um texto da Bíblia dizendo que a severidade vai me seguir, o juízo vai me seguir, a punição vai me seguir. Quem nos segue, quem está acompanhando, quando eu olho para a minha vida, desde que eu nasci até hoje, as lutas, as aflições, os problemas, as enfermidades, as batalhas, é essa perspectiva de ver que aquilo não foi uma severidade, não foi uma punição, não foi um juízo, foi a bondade e a misericórdia do Senhor que se manifestou. Você, meu querido, que está assistindo esta live, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Abrisse o seu coração para perceber
que a graça do Senhor na sua vida é mais abundante. Eu tenho percebido que hoje aqui na cidade de Worcester, onde eu moro, lá na cidade de Virgínia, onde ele mora, há mais bondade de Deus, há mais atos de bondade de Deus do que de maldade no mundo. Existem mais anjos de Deus no mundo do que demônios. Nessa cidade onde eu habito, embora não estou negando que não tenha aqui maldade, que não tenha violência, que pessoas não morreram aqui hoje, não é isso. Mas até matematicamente, na lógica mais simples, houve mais atos de bondade, de poder, de amor, de graça aqui nessa cidade do que coisas do mal. Isso é no mundo inteiro. Quando eu penso, por exemplo, nos trilhões e trilhões e trilhões de folhas que existem nas árvores, nenhuma delas cai sem que Deus saiba. Será que Deus não vai tomar conta de você? Será que Deus não vai tomar conta de sua família? Será que Deus não vai agir? E essa percepção que o Elias está compartilhando deve ser a percepção daquele que crê no Evangelho. Eu não posso pensar de que o Evangelho, Deus vai destruir a terra, o assunto é o apocalipse, o fim do mundo, que tudo vai ser destruído, que a coisa está indo de mal a pior. Está indo de mal a pior, eu acho que é uma questão de sintonia com o canal do reino ou o canal das trevas, não é, Elias? Que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Amém. Isso diz. Mas que a Bíblia também diz que as nossas boas obras têm que brilhar diante deste mundo que jaz no maligno, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, é verdade. A Bíblia nos diz que pode o mundo ulterior se corromper, se destruir. Isso pode acontecer. Mas não o mundo dos meus relacionamentos. As pessoas dizem, vai tudo mal a pior. Eu falei, esse mundo não presta. Eu falei, o seu, o meu não. O macro pode ir muito mal, mas o micro do relacionamento de cada um de nós tem que melhorar a cada dia. Meus amigos têm que ser melhores, tem que melhorar, tem que falar menos maldade, tem que fazer menos maldade, tem que ajudar mais os outros, tem que crer mais em Deus, tem que andar mais nos caminhos do Senhor, porque o cristão não pode ter em vista a cada um o seu próprio bem, mas o bem do outro. É uma contracultura. Nós andamos num paradigma diferente, nós nadamos contra a correnteza. O mundo diz o tempo todo, cada um cuide de si, e o segredo é a lei de Gerson, tirar vantagem em tudo. O nosso contracultura cristã diz, não, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Nós vivemos e temos que viver a cultura do reino de Deus. Claro. E o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Agora, por causa... A única razão pela qual a gente busca a santificação, e a santificação que vem na Bíblia, é por paixão para com Deus, para não desagradar o Pai amoroso que nos amou. A gente não busca a santificação para apresentar uma história, um currículo de virtudes na presença do Pai, porque as nossas obras são como trapo de imundície, diz a Bíblia. Mas é porque ele nos amou tanto que eu quero amá-lo mais ainda. E então é para agradá-lo. Para agradá-lo, a gente desagrada aos nossos instintos normais. Para agradá-lo, a gente luta contra a carne, contando com a ajuda dele, para que ele possa dizer, tá bom, filho, estou feliz com você. É assim que a gente vai caminhando. Tudo fica menos pesado quando você tira o chicote das costas da gente. Quando a coisa vai... Olha, antes de Jesus dizer a Pedro, trabalhe para mim, ele perguntou a Pedro se Pedro amava. O amava é o amor, né? Porque se não for pelo amor, meu amigo, se não for por paixão a Cristo, a vida cristã é uma miséria. É por Cristo. Se não for face a face, a gente, com Cristo, um relacionamento de amizade, de amor, de gratidão, o máximo que a gente consegue se ver é ombro a ombro, trabalhando em nome dele, e isso está certo, mas eu prefiro trabalhar em nome dele, mas trabalhar com ele,
ali junto dele, olhando para ele, é meu amigo Jesus, meu Senhor. Aqui, então, por amor dele. Minha alegria. Então, é uma maravilha. Eu amo quando você fala assim, believe me. Esse relacionamento com Jesus gostoso que nós precisamos descobrir. Não é essa coisa pesada. Eu costumo dizer e digo sempre para os meus irmãos, e meu irmão, se você estiver servindo a Jesus e está pesado, está difícil, está custoso, está dando para reclamar, para, porque tem alguma coisa errada. O evangelho é suave. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora, viu, Salom? Isso não estamos aqui defendendo a graça barata ou banalizada aqui, de muitos púlpitos. Porque, como diziam os puritanos antigamente, aí na Nova Inglaterra, nós não podemos... Nova Inglaterra é a nossa região aqui. Nós não podemos seguir a um Cristo pela metade. Nós não podemos seguir a um Cristo apenas que diz, vem a mim e eu tirarei o fardo das suas costas. Nós temos que seguir ao Cristo inteiro, que diz, vem a mim, mas ele também diz, segue-me. E eu seguir a Cristo é andar nas pisadas dele, com sacrifícios, com luta, com aprovações, como ele passou, e carregando diariamente o morrer de Cristo em nossas vidas. A gente caminha com a antena para cima, dando graça para ele, a antena do lado, lutando no bom combate. A verdade é que, porque tanto daquilo que você citou no início, tanta falsa profecia, tanto falso ensino, em que a gente tem que, parece que ficar defendendo, nós não estamos falando da graça barata, não, nós não estamos falando isso, não, a gente parece que precisa ficar justificando uma coisa que é tão óbvia, porque a maior libertação que um homem pode ter, uma vez me chamaram para pregar num culto de libertação. Bem, eu entendo, vamos orar pelos enfermos, expulsar demônio. Eu falei assim, olha, irmãos, a maior libertação é a libertação do pecado. Se você não for livre do pecado, não existe libertação. O pecado nos separa de Deus, as nossas mãos de maldades nos separam de Deus, se nós deixarmos, porque ele já ofereceu a libertação de tudo isso. Ele já ofereceu o perdão, ele já ofereceu, ele não atribui pecado a nós, ele já nos purificou, já nos livrou. Aquele que se fez pecado por nós, aquele que se fez pecado, ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, a pessoa diz assim, então, quer dizer que nós não podemos pecar, nós não podemos falhar, que agora é santidade, então não tem mais pecado? Não. Eu acho que, infelizmente, esse pouco tempo a gente estava até conversando, acho que era com você mesmo, que a gente está vendo no Brasil pregadores dizendo, agora você não tem mais pecado, agora você está tudo bem, você é igual a Jesus. É uma graça que não tem nem como discutir, isso não é o evangelho. Nós estamos falando de quem vem a Jesus, o fardo dele é suave, o jugo é suave, o fardo é leve, mas ele, por exemplo, diz a Bíblia, está lá em Pedro, nós fomos chamados para sofrer. Quem é que quer receber essa graça de ser chamado para sofrer? A vida não é fácil. Agora, o que os cristãos ao redor do mundo precisam cada vez mais recuperar é o conceito da expiação. Porque o conceito da expiação, a cruz de Cristo, a cruz e a ressurreição de Cristo, é uma coisa muito bonita. Porque há 3 elementos lá. Na expiação, Cristo carregou sobre si os nossos pecados substitutivamente. Ele foi o Senhor que levou sobre si os meus pecados. Ele, então, era meu lugar, como diz Paulo em Romanos 3:5, e ele tomou o meu lugar. Ele carregou sobre si judicialmente, não só substitutivamente, ele tomou o meu lugar, mas ele carregou sobre si judicialmente. Ele cancelou, diz Gálatas, na cruz, o escrito da dívida que era contra nós. E
Ele carregou Não há mais condenação. E ele carregou sobre si triunfantemente, porque quando ele foi à cruz, ele diz o Evangelho, ele esmagou a cabeça da serpente. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Travada foi a morte, vencida foi a morte pela vitória. Então, tragada foi a morte pela vitória. Rapaz, é a expiação, sobre o fundamento da expiação. Veja só, nós não temos, o justo viverá pela fé. Sobre o fundamento da expiação, da justiça de Deus, ele é o nosso justo justificador, a gente constrói o edifício da nossa santificação. Porque a santificação na Bíblia, ela é posicional e ela é progressiva. Ela é posicional pelo que Cristo fez na cruz. E então, no andar da administração, é verdade, nós já estamos sentados nos lugares celestiais, mas eu não estou lá ainda. No kairos de Deus, no tempo que só Deus entende e é eterno, não tem começo nem fim, eu estou lá. Mas no cronos meu, humano, aquele que eu administro, há uma falha tão grande em como Deus me considera e o que eu sou, que a gente luta no dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, olha, com choro, com tristeza, com arrependimento, para que a gente se pareça um pouco mais com Jesus. Não é fácil. O ouvinte que está ouvindo aí, esse é o grande privilégio, é diminuir o gap, é encurtar o gap. É assim que a coisa caminha. Assim que maravilha! Eu amo Jesus demais. É maravilhoso, meu querido. É maravilhoso poder ouvir uma palavra desta. É como bálsamo em que nós podemos caminhar na força do seu poder. Não é dependendo de mim, não é você dependendo de você. E às meia hora nós pavimentamos, não é, a estrada para a gente continuar. Eu tenho trabalhado em Burundi, eu comentei isso com você, a gente tem falado, né? Nesse país da África, é um dos países mais pobres do mundo, é um dos 3 mais pobres do mundo, junto com Níger, Somália e alguns outros. E nós temos trabalhado ali naquele país desde 2011. Paul Taylor, meu amigo, meu companheiro, com quem a gente trabalha, fazendo as escolas de transformação desde 2004, 2005. Fizemos o Decol Boston aqui, depois o Decol Brasil, que hoje se tornou o Descent, né? O primeiro fomos nós que levamos para o Brasil, em Brasília, em 2002. E nós, quando chegamos naquele país, e nós vimos um estado de pobreza, não há como aquele povo ter esperança. A gente vê situações de pobreza no Brasil, eu conheço, você conhece, no Nordeste, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, eu conheço de uma forma bem presente, eu sei a tristeza, e a dor e a aflição. Mas um país que não tinha esperança. As últimas eleições, da década de 90, se você quiser assistir o que aconteceu ali, você assiste aquele filme Hotel Ruanda, que é o... Já me hospedei nele, colega. Já me hospedei no Ruanda, no Hotel Ruanda. A proprietária atual é uma ótima crente. Ótima crente, casada com um dono de uma mineração na África do Sul e membro da Tabernáculo do Rei, em Kampala, uma igreja que o pastor, muito amigo meu. Kampala é na Uganda, onde a gente tem base. Não, na Kampala não, na capital da Ruanda, Kigali. Kigali, isso. Nós pregamos lá o ano passado, né, em Kigali. Mas, rapidamente, para contar para você, e nós propusemos a contar algumas coisas que Deus tem feito no mundo, né? Nessa década de 1990, milhares e milhares de Hutus, e especialmente Tutsis, né, foram assassinados num genocídio. Você assistir esse filme é realmente deprimente, vamos dizer assim. Mas o país dividiu, Ruanda no norte, né, a Burundi no sul, Ruanda está ao norte de Burundi, sem esperança, sem jeito. Um país que estava mergulhado nas mortes. 2015, por exemplo, nós tivemos que tirar gente de lá fugido, porque teve as eleições, começaram a matar, se temia que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu das outras vezes, e começamos a
lançamos um movimento de oração. O país é um país considerado cristão, temos um presidente cristão, mas uma situação de total desastre. 2016, 2017, nós, pela fé, lançamos um movimento de oração no país, para cobrir o país de oração, mobilizando jovens e jovens. Em 2011, 3 meninos começaram a ensinar inglês um para o outro, depois dessa classe que meu amigo fez na universidade lá, a convite do presidente de Burundi, do gabinete da presidência. Enfim, o tempo passou, hoje nós temos 75 mil jovens estudando inglês. Mas eles não só estudam inglês, é um movimento à parte da igreja. Eles são crentes, mas à parte da igreja, eles começam a estudar inglês, aprender, mas eles também começam a discutir os problemas do país, das cidades. É um testemunho extraordinário. Eu só quero chamar para esse ponto. Começamos a criar esse movimento de oração. E agora, nesses dias que estão tendo a eleição amanhã para presidente, a eleição amanhã. Numa hora dessa, 4, 5, 6 anos atrás, o país já estava em polvorosa, gente morrendo pelas ruas, atacadas, umas atacando as outras, coisa terrível. E Deus levanta uma congolense, uma moça, Jane, e o esposo, Bernard, juntamente com esses meninos que trabalhamos lá nesse país, e a eleição amanhã não houve nenhum incidente nas ruas. O país está gozando de perfeita paz, porque milhares e milhares de jovens tomaram as rédeas para poder orar, interceder e sonhar com o seu país. Para nós que possamos estar aqui, que temos todo o conforto, nós não conseguimos imaginar o que isto representa numa nação. Amigo, Jesus reina. Ele está operando na terra. Nós temos testemunhos de Ruanda, de Kampala, na Uganda, no Oriente Médio, em Israel, na Índia, em tudo quanto é lado das operações de Deus. Mas você não vai encontrar isso nos noticiários da televisão, você não vai encontrar isso. Mas nós temos presenciado o poder de Deus, a operação de Deus. Veio esta pandemia, nós começamos a instruir. O ano passado, a gente esteve com o vice-presidente do país e várias autoridades, porque trabalhamos com as autoridades do país, e vemos o que Deus está fazendo, de trazer paz através das ruas, porque as pessoas começaram a buscar e a esperar, a crer contra a esperança. Elias, você tem trabalhado nesses campos de refugiados. O que você tem visto? O que você tem experimentado? Tem um movimento para... Há muita tristeza, por um lado. É impossível você ir para esses lugares e as lágrimas não virem nos seus olhos. Verdade. Porque aonde chega a insanidade, o pecado, a miséria humana, provocando tanta tragédia. Mas o que surpreende é o milagre da imagem e semelhança de Deus. Pálida, pálida, pálida em alguns, mas em outros começa a brotar na dificuldade. E a gente, tanto no Kurdistão, Iraque, com as mulheres Yazidis, e não havia testemunho cristão entre ninguém do grupo Yazidis por 1.300 anos. É uma comunidade de 800 mil pessoas no Iraque, na região de Nínive, nas proximidades de Nínive, da Nínive da Bíblia. E 25 mil homens deles tiveram cabeças cortadas. E eles eram odiados. 25 mil homens. 25 mil irmãos. Não irmãos. Não havia crente entre eles. Tá. Ali as mulheres foram abusadas sexualmente. Eu me encontrei com um grupo delas, fugitivas, conseguiram sobreviver a 5 homens abusando dela todos os dias. Eu assisti o seu vídeo, Elias. Então, você vem, no meio daquela loucura, você diz, meu Deus, que coisa tremenda. Primeira surpresa que eu tive lá, entre os curdos, você sabe, não havia testemunho cristão. O único testemunho cristão entre os curdos de 100 anos era uma igreja presbiteriana, quando a guerra começou, de 50 pessoas. Era nada.
E uma região lindíssima. Não houve guerra lá na parte norte de Israel. Houve guerra Na de parte norte Mossul, da Síria. do Iraque. Houve guerra de Mossul para baixo. Mas o Kurdistão, Erbil, Del-Huk, a região é muito progresso, muito bonita, muito shopping center, muita beleza, as montanhas nevadas, florestas, é muito bonito lá. Pois bem, no meio da desgraça, você vê sua família sendo esfacelada, porque os Yazidis eram conhecidos como adoradores do maligno, porque ninguém nunca falou do benigno. Então, não falando do benigno, as inclinações da carne são más. E você vê ali, no meio daquela desgraça, quase que não tinha crente quando a guerra começou, e hoje você tem pelo menos 80 igrejas plantadas. E algumas são entre os Yazidis, que nunca teve um testemunho cristão, agora tem 2.000 convertidos entre eles. Elias, quando nós estivemos no Egito contigo, que você levou 2 irmãos sírios, que daqueles curdos, não se ouvia falar de curdo convertido, não tinha. A gente estava orando, eu ouvi disso há muitos anos atrás, no Davi Botelho, e quando você levou aqueles 2 irmãos, e eles dando testemunho daqueles, acho que eram 200 que se converteram, não lembro agora bem o número. Muitos. É porque viram Jesus aparecia para eles. E agora muitos estão se convertendo porque eles estão vendo Jesus nos cristãos. Esse aqui é inacreditável, é uma coisa maravilhosa. Você sabe que, então, hoje o movimento entre os curdos são o maior grupo naquela região étnico, sem país, sem uma nação. Estão no Irã, onde tem mais de 500 mil de cristãos entre eles já. Estão no Iraque, onde o movimento está muito forte. Estão na Síria, na região no norte da Síria, acima de Alepo, onde a Turquia invadiu, e esse ditador da Turquia, um cruel, aproveitou as colinas, pôs tanque e destruiu o Vale Cristão. Ninguém fala disso, mas ele matou mais de 1.000 cristãos recentemente lá, inclusive o prefeito de Afrin, que havia se convertido a Cristo. Então, a gente vê uma coisa fenomenal. Quando eu vejo o povo reclamando de ficar em casa, recluso, confinado, mas com a geladeira cheia, um televisor, um Netflix. Você quer saber de crise, meu amigo? Você precisa ir nesses lugares. Burundi, quando comem, é uma refeição por dia, mas não é 100 pessoas, não, é 80% do país. 8 milhões de pessoas só comem uma refeição por dia. Então, o cara fica reclamando, diz, olha, eu vou à Síria, em tempos normais eu vou à Síria 2, 3 vezes por ano. Porque nós estamos reconstruindo lá. Foram 174 casas. E cuidando das viúvas que os maridos tiveram a cabeça cortada, muçulmanas todas vindo para Cristo, tem centenas delas, centenas de filhos. Ninguém quer saber do Deus da morte, o povo só quer saber do Deus da vida. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, eles aplaudem quando a gente fala de Cristo. E é uma coisa maravilhosa poder ajudá-los. E o povo reclamando de crise aqui, uma das senhoras que nós recuperamos a casa dela lá, ela em Zabadane, no sul de Damasco, ela entrou com a filha na casa e eu perguntei, eu não conhecia a família, que tem a igreja lá evangélica que ajuda, eles coordenam, eles dizem quem é que precisa, mas eu fui lá para a dedicação da casa. E eu estava lá com ela e eu visitei todas as casas, que já foram várias fases de reconstrução. Presentemente estamos entregando mais 54 casas lá. E você vê, eu estava lá, eu perguntei para a mulher, e o seu marido? Ela falou, onde você está agora? Eu recolhi os pedaços que sobraram dele. Um tiro de canhão arrebentou o marido deitado na cama lá. E pela primeira vez ela tinha entrado dentro da casa que tinha sido queimada, é um apartamento. E ela levou a filha. Quando ela entra, a filha diz, mamãe, está mais bonita do que antes. Aleluia! É o evangelho, cara. Aleluia! Olha, quem fica falando de crise aí com a geladeira cheia, precisa ir nesses lugares onde a vida foi desfeita, onde a coisa foi totalmente destruída, fruto da crueldade, e aí você encontra esse povo ainda
agradecido. Você vai em Burundi, aquelas danças, eles são conhecidos pelas baterias, né? Os melhores bateristas do mundo, eles dançando numa alegria. Quando você vai no Egito, a igreja lá do Samé, não é? Que nós tivemos presente, para mim foi uma alegria poder conversar com aquelas irmãs que foram perseguidas, enxutadas, maltratadas, outros ameaçados, e outros foram realmente envenenados, e essas pessoas estão alegres, contentes, festejando a vida, sorridentes por causa do amor do nosso Deus. Não dá para reclamar. Às vezes, eu não estou falando isso por mal, mas é muito triste você ver nos Estados Unidos as pessoas reclamam de hospital aqui, Elias. Reclama porque a coisa não está boa, reclama porque o governo não deu cheque, reclama porque o carro está ruim. Não faz sentido, Elias, não faz. É porque, então, o nível de... Nós, seres humanos, somos seres que nos comparamos demais. O grande segredo não é parar de se comparar. O grande segredo é se comparar com quem tem menos, que aí você fica agradecido. É verdade. O problema nosso é que a gente só se compara com quem tem mais. Quando você se compara com quem tem mais, você se torna frustrado, triste, abatido. Se compara com quem tem menos, miserável. Vê o que é que vai acontecer. Você começa a ficar alegre, você começa a dar graças a Deus. A gente vai nesses lugares aí, irmão, é inacreditável. Eu volto transformado toda vez que vou nos campos de refugiado, porque você vai pensando que você vai encontrar desespero. Olha, já havia uma menina de 17 anos de idade que a família inteira se converteu. A mãe era professora do Islã. Se converteram, todos se converteram. E eu cheguei lá no Vale de Beca, no Líbano, e ela disse, quer conhecer meu campo missionário? 17 anos. E eu falei, claro que eu quero. Eu não sabia que era tão perigoso assim esse campo missionário dela, porque tem mais de 1.000 campos de refugiados no Vale de Beca. São 700 mil refugiados lá, vindos da Síria. E tem de tudo, tem de tudo. E ela me botou num carro e me levou a um galinheiro. Um galinheiro. Era um antigo galinheiro, concretado, assim, uma área grande, que o dono, quando viu os refugiados chegando, fugindo da Síria, transformou o galinheiro em 50 cubículos para ganhar dinheiro em cima daqueles infelizes. Ela mora lá e morava, porque agora ela conseguiu imigração para a Europa com a família. Mas ela já chegou lá, 200 e poucas pessoas morando em 50 apartamentozinhos, cubículos, com um banheiro coletivo só. E ela encostou o motorista lá, encostou o carrinho lá, já desceu cantando corinho de exaltação a Cristo, a pleno pulmão. Lembra? Era uma ex-muçulmana. Eu disse, pronto, hoje vão acabar comigo, porque eu estava cercado de muçulmanos. Não demorou 2 minutos, as portas foram se abrindo daqueles cubículos, foram saindo crianças, porque 2, 3 crianças por família ali, foram saindo cantando a mesma música. Ninguém pode ir para a escola, ninguém pode trabalhar. Não demorou mais 1 ou 2 minutos, saem as mães cantando a mesma música. Não demora, saem os pais, os homens cantando a mesma música. No final, aquela menina tinha organizado um coral ali, por amor a Cristo. Tinha um coral cantando louvores a Cristo de mais de 200 ex-muçulmanos, exaltando a Cristo na miséria, exaltando a Cristo. Eu falei, meu Deus, que lição. Hoje eu aprendi como é que uma pessoa pode transformar um galinheiro num santuário. Aleluia. Um galinheiro no santuário. A gente reclama demais, a gente tem tudo, nós somos o rei da insatisfação, nós somos negativos demais. A gente tem que aprender com aqueles que descobriram, na essência, quem Jesus é. Porque o tesouro de grande valor já nos foi dado. Já nos foi dado. Então, a gente tem que semear onde a coisa procede, onde a coisa é verdade, onde a essência encontra-se. E a gente compara-se nos momentos de pandemia, nos momentos de tragédia, a gente fica, ai, que coisa terrível. Vai conversar com quem está perdendo a vida, vai conversar com quem está, família de quem está sendo morto agora. Aí você vê sofrimento e você vai lá pensando que você vai trazer uma palavra de consolo, você é que sai consolado. Quantas vezes nós vamos nesse lugar, a minha experiência, a sua é a mesma, e achando que nós é que vamos dar uma palavra, e eles esperam que a gente dê, e tem mais.
tudo que a gente fala, eles comem, eles prestam atenção. Fica 3 horas, 4 horas, você ficar ensinando, ninguém move o pé. Aqui, olha, Salum, nós reclamamos. tem um país ali ao lado da Arábia Saudita chamado Iêmen. Tem 17 milhões de habitantes. Em 1910, é um dos países mais radicais do mundo. Em 1910, eu vi a foto dos únicos 10 cristãos conhecidos do país pendurados, enforcados embaixo de uma ponte. Oficialmente acabou. Eu vi, martirizados. Eu vi, Elias, eu vi. E eu fiquei com aquilo no coração. O ano passado, lá no Egito, eu estava no retiro que você foi, tínhamos 90 pessoas, líderes de fala portuguesa, e de repente veio o pastor de uns 9 países de fala árabe, e convertidos, contar o que Jesus está fazendo lá. De repente, um indivíduo levanta, era a hora dele, e fala, meu nome é Youssef. E eu estava traduzindo para o português. Do Iêmen. Meu nome é Youssef. Não, meu nome é Hussein. Elias, meu nome... eu estava evangelizando um menino do Iêmen, Youssef, e eles são extremamente radicais. São demais. Mas deixa eu contar o caso, como é que terminou. Desculpa. Lembra? Na minha mente, a última coisa que eu tinha visto, e ficou registrado na minha mente, foram os 10 enforcados. E nós tínhamos acabado de cantar, nós de fala portuguesa, cantando, porque a gente canta bem, né? Nós cantamos com vigor, a gente põe para fora o diafragma cheio de potência, cantando louvores a Cristo. E eu fui começar a traduzir, ele falou, como eu invejo vocês. Aí eu fiquei surpreso com o cara dar um testemunho desse jeito. Eu falei, por quê? Por que é que você inveja? Porque eu estou vendo vocês cantando. Eu falei, mas por que isso inveja você? Ele falou, o meu país só tem 40 cristãos. Para mim já foi uma vitória, porque os últimos 10 tinham sido cancelados e focados. Agora, alguns anos depois, eles têm 40. Todos frequentam minha igreja. Nós nos reunimos no subsolo de um lugar. Ninguém pode chegar lá em grupo, chega de um por um, porque o vizinho pode descobrir e denunciar a gente. E eu vi vocês cantando, e eu lembrei que lá na minha igreja, a única igreja do meu país que se reúne num subsolo, a gente canta os hinos no ouvido um dos outros, para que ninguém escute, a não ser o nosso irmão. Porque a gente... Olha, a gente está reclamando, nós estamos reclamando. Como a gente tem que aprender com aqueles que estão no primeiro amor, com aqueles que descobriram o grande tesouro da vida, que é Jesus Cristo. É verdade. Elias, você disse uma coisa maravilhosa agora há pouco, e eu não quero que ela passe desapercebida. A gente fica maravilhado quando as pessoas dizem, eu vi Jesus, e elas viram Jesus, centenas, milhares. Há um site que eu tive acesso em que conta o testemunho dessas pessoas que viram Jesus pessoalmente. Mas nós queremos ver Jesus, e o nosso Jesus quer que as pessoas vejam Jesus em nós. É assim. Por uma razão muito simples. Porque os amigos de cada um de nós são aqueles que vão ver Jesus em nós. Porque se eu sou anônimo para alguém, ele não sabe que eu sou cristão. Eu apenas passo por ele e por mim. Esse negócio de ver Jesus em nós tem a ver com ser um bom testemunho para os nossos amigos, nossos parentes, etc. Para os nossos amigos, essa turma não conhece Bíblia, coisa nenhuma. A única Bíblia que eles têm a conhecer na vida é a Bíblia revista e andante, que somos cada um de nós. É verdade. Eles só vão se interessar da Bíblia escrita se eles verem a Bíblia vivida. É assim que a coisa funciona. E assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós estamos todos agora de quarentena, fechados dentro de casa, não é assim? Eu quero dizer para você, meu amigo, que Jesus não está de quarentena. O Espírito Santo não está de quarentena. Deus continua agindo, operando maravilhas no mundo. São centenas, milhares de testemunhos. Agora mesmo, nós cremos que Deus está fazendo uma obra extraordinária no Brasil. Eu escuto testemunhos, coisas que nós sabemos, que nem podemos compartilhar, porque elas são feitas com confidencialidade.
coisas que Deus está fazendo, que se a gente contasse, muitos não acreditariam. Eu não consigo encontrar alguém que diga assim, no Brasil não tem jeito, não tem mais esperança no Brasil, que as coisas vão piorar, vão de mal a pior mesmo. Ainda até usam a Bíblia, tá vendo? A Bíblia diz lá, não sei onde, a Bíblia diz que o país vai piorar mesmo, que tem que piorar muito para a gente sair, fugir daqui desta terra. Quando, na verdade, o que eu vejo, Deus atuando, eu vejo o mover de Deus no mundo, e você citou de Ambassan. Esta verdade, oh, aleluia, é como o tsunami. Tsunami é uma onda que se forma debaixo da superfície, ninguém vê, mas ela está vindo. Ela vai aumentando de baixo. Quem olha de cima para baixo acha que o mar está em calmaria. Até o momento que aquelas ondas gigantescas se levantam e varrem toda a terra. Esse é o mover do Espírito de Deus. Eu quero desafiar a você a se sintonizar, a pedir ao Senhor para que essas notícias cheguem até você, para que você não tenha uma visão equivocada. Quem está vencendo no Brasil é Jesus Cristo. Quem está vencendo aqui nos Estados Unidos é Jesus Cristo. Quem está operando e vencendo na terra é Jesus Cristo. O propósito de Deus, o plano de redenção que culmina no livro do Apocalipse, quem está efetuando, e agora mesmo é Jesus. Agora, Salom, o triste é a gente ter que usar essas palavras para falar para os cristãos. A gente não precisava estar falando. Bastaria que o indivíduo que está nos ouvindo, o irmão, a irmã que está nos ouvindo, entendesse que eles deveriam estar falando essas coisas para os outros. Porque quando você tem que empolgar crente, é uma coisa vergonhosa. O crente empolga o não crente. Então, em vez de a gente ficar só falando... Por isso é que essas mensagens de autoajuda se espalharam no seio da igreja. Palavras de... Como é que eles falam aí? Não é incentivo, não. Positivo. Como é que é? Positiva. Esse negócio aí. Isso olha, espalhou na igreja. Esse é o momento. Em vez da gente estar desesperadamente precisando de palavras de consolo, a Bíblia diz assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. É Ele que nos consola, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o mesmo consolo que recebemos do Senhor. Essa é a hora, meu amigo, que está ouvindo aí, da gente parar com essas lamentações da infantilidade. A gente sabe que no mundo teremos aflições, nós não precisamos nós não precisamos que outros digam para a gente. A vida é uma luta. O que a gente precisa descobrir é que a gente é o bálsamo para aqueles que são nossos amigos, nossos parentes. A gente é o bálsamo de Deus, porque a gente recebe direto da fonte, e eles recebem da terceirizada, que é você e eu. Animado que eu assisti. Que a coisa vai. Aquele desenho animado que eu assisti quando eu era menino, que tinha aquele pássaro, que eu esqueci agora o nome. Oh, céu! Oh, vida! Tem gente que vive assim. Nós somos o grupo de obreiros terceirizados, porque Deus resolveu terceirizar a evangelização do mundo para nós. Os anjos queriam ter essa oportunidade, falou, não, estou terceirizando com o Antônio, para o José, para a Maria, que estão vindo aí. Há uma canção em inglês, aquela canção que você conhece, Favorite Song of All, a canção favorita, que Deus ouve a chuva caindo, o som, a canção dos pássaros, mas a canção que Deus mais gosta de ouvir, que Deus se alegra, que Deus se rejubila, é a canção dos redimidos. Quando eu e você, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, cantamos ao nosso Deus. Esta é a canção que Deus quer ouvir de você. Quando você levantar-se de manhã, quando você estiver no seu trabalho, onde você quer que você esteja, comece a cantar ao Deus da sua vida, ao Deus que te resgatou, que operou, que transformou, que está vencendo e nós com Ele. É isso.
E que Deus ajude que chegue um tempo aqui, logo, que essa pandemia proveja isso, que a gente não precise ficar ouvindo apenas para a gente se fortalecer o que Deus está fazendo no mundo, mas que a gente seja o que Deus está fazendo no mundo. Porque aí a gente vai estar ajudando outros. É assim que a coisa funciona. Não, que chegue aí para que a gente não precise ficar ouvindo, para que a gente se fortaleça na nossa fraqueza com o que Deus está fazendo no mundo, mas que a gente seja o que Deus está fazendo no mundo, para que os outros se fortaleçam conosco. É assim, porque senão a gente vai continuando gerando crentes fracos que precisam de dosagens e nunca dosagem de remédio, e é tudo bem que tenha, mas nunca passam para a área produtiva. Nós somos os terceirizados, como se Deus dissesse ao mundo através de nós: mundo, reconcilie-se com Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Somos os embaixadores de Cristo, gritando ao mundo: olha para mim, e veja como é que você pode se reconciliar com Cristo. Nós somos a boa semente, o que propaga boa por excelência, que é o Evangelho. Essa é a mensagem que os cristãos precisam redescobrir, que nós somos anêmicos na evangelização, porque é anêmicos na nossa vida. Então, porque quem se entusiasma com Cristo tem uma vida linda, porque como é que a gente quer entristecer quem ama a gente de tal maneira que dá a vida por nós? Não tem jeito. Então, apaixone-se, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo aí, pelo Cristo, não o Cristo da retórica apenas, dos púlpitos, que diz que Cristo bonito. Houve no tempo de Finney, havia dois pregadores em Londres. Um deles era ele e o outro era alguém numa cidade na periferia da grande Londres, chamada Surrey. E um dia um cara veio na igreja dele lá e ouviu ele pregar. Ele era um pregador fenomenal. E quando ele acabou de pregar fora da igreja, o indivíduo saiu e falou: que pregador maravilhoso. E aí ele ouviu falar dessa igreja na periferia, que era também vibrante, mas era um pastor simples, né? Ele chegou lá e foi ao culto no domingo seguinte. Quando ele saiu, ele escutava o povo fora da igreja dizendo: que Cristo maravilhoso. Aleluia. Há uma grande diferença. Muito. Nós temos que nos apaixonar por ele. É ele. Como dizia São Patrício em 432, quando ele tinha que enfrentar os druidas celtas na Irlanda, os feiticeiros druidas, ele dizia: eu vou, mas eu vou com Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo à frente de mim, Cristo atrás de mim, Cristo dentro de mim, para que possa ser Cristo através de mim. É assim que a gente vai. Louvado seja o Senhor. E nós voltados totalmente para Jesus, amando a Jesus, tudo se dissipa, nada mais vai te incomodar ou vai me incomodar, porque eu estou envolvido com Jesus. Esses dias um menino que eu tenho do lado perguntou assim: Josimar, e o diabo? Entenda bem, ele existe? Não estou sabendo, não. Que diabo? Aí tu assim: mas como? Você não acredita? Não, a Bíblia diz que ele existe. Mas eu estou tão ocupado com Jesus, olhando só para Jesus, se deliciando só com ele, que eu não tenho mais tempo para o diabo, nem para falar dele, né? Vamos dar pouca promoção para ele. Exatamente. Como dizia meu sogro, se a gente quer combater a mentira, a gente tem que falar a verdade. Não, a gente quer combater o erro. Tem que andar correto. Tem que andar no acerto. Então, se dá muito prestígio para ele. Ele não nos toca mais. Ele já teve a cabeça esmagada na cruz de Cristo, como diz a Bíblia. Somos de Jesus. O maligno não nos toca. Vamos para frente. Vamos pensar, caminhar com o Cristo. Eu vou contar para você o que vai acontecer daqui para frente. A Bíblia diz que em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Já estamos finalizando. Que maravilha, não é assim que você fala. Aleluia. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu em sua terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei. Não só a terra, serão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis.
como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por que eu vou ficar abalado com essas coisas que eu sei que vão passar? O seu trabalho vai passar, você vai passar, no sentido de que você vai morrer um dia, tudo vai passar. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Ore. Pois não. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento maravilhoso. Meditamos na tua pessoa, na glória da majestade do teu nome, na grandeza da tua obra. Oh, Deus, que maravilhosos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A nossa alma suspira e desfalece nos teus atos. Glória ao teu nome, aleluia. E então, ó Deus, porque a beleza, a formosura na tua pessoa, nós estamos aqui embebecidos, Senhor, diante da maravilha que tu és. Ajuda-nos a contemplar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Ajuda-nos a continuar elevando os nossos olhos para o monte, entendendo que o nosso socorro vem sempre do Senhor, não vem da conta bancária, não vem dos nossos relacionamentos. Isso são itens que o Senhor usa, mas o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E neste período de situação de tensão e aflição no mundo todo, lembremos-nos que ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele, o maravilhoso, o glorioso, o majestoso, o Deus forte, o Rei da terra, o príncipe da paz, o Salvador das nossas almas, a estrela de Davi, o lírio dos vales, Jesus, nosso Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E Jesus é maravilha. Fala aí para mim, por favor. É maravilha. Deus te abençoe, meu irmão, e a todos. Obrigado, querido. Um abraço, irmãos. Deus abençoe você. Compartilhe aí o vídeo depois, por gentileza, porque nós queremos que esta mensagem possa chegar a todos os corações, porque essa é a mensagem do Senhor, cheia de esperança. Maravilha! Amém, amém. Fica na paz. Paz. Até mais, irmão. Deus abençoe.